Saúde a igreja com a graça e paz do Senhor. Eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Salmos 119, 30. Mais uma vez, nós estamos aqui e vamos agradecer, ao Senhor por essa grandiosíssima oportunidade, de estar falando a palavra dele, levando mais uma vez uma mensagem. Eu espero que essa mensagem para meu coração também, para que Deus continue falando comigo. Amém? Salmos 119, 30. Amém? Escolhi o caminho da fidelidade, propus-me seguir os teus juízos. Amém? Então aqui nesses salmos, o Senhor está aqui está sendo falado, que ele escolheu o caminho, ele escolheu ser fiel, Ele escolheu ser fiel, ele escolheu porque ele sabendo que ele sendo fiel, ele se propõe também a seguir os seus juízos, ou seja, aquilo que o Senhor desejar para ele, porque ele está sendo fiel. Se ele está sendo fiel, o que vai ocorrer com ele? Só bênçãos, só maravilhas. Amém? Então, nesse caso aqui, a fidelidade significa que Deus não desiste de nós. Ele está sempre presente. Então, se nós formos fiéis, não é que Deus chega a nos abandonar. Quem abandona Deus somos nós. Nós temos aqui na palavra o que é para ser feito, Então, se nós não fizermos, o que nós estamos fazendo? Principalmente nós que já temos conhecimento da palavra. Nós já aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Então, agora nós viemos para a casa dele. Nós ouvimos a palavra, nós sabemos tudo aquilo que ele tem dito. Nós não sabemos tudo, mas o essencial, eu creio que nós sabemos o seu amor, o amor que ele teve por nós, o que ele fez por nós. Então, o que nós precisamos fazer agora? Nós temos que ser fiel, nós temos que pegar aqui a sua palavra e ver, passo a passo, o que é para nós fazermos, E vamos supor assim, eu não estou conseguindo, então o que eu preciso fazer? É dobrar meu joelho e pedir a ajuda de Deus. Ele vai abrir as portas para você, ele vai te compreender e ele vai fazer, a partir do momento que você prestar atenção, ele vai dizer para você o que é para você fazer. Então não é algo assim que a gente tem que fazer, é tirar as dúvidas dos nossos corações, Para nós sermos fiel, nós temos que tirar as dúvidas. A hora que vem aquela dúvida, porque o que o inimigo está fazendo? O que ele veio fazer? Ele vem aqui, o propósito dele é derrotar. Ele não aceita você dizer que você é mais do que vitoriosa, que você é vitoriosa, porque você é vitorioso. Você é vitorioso em Cristo Jesus, mas ele não aceita isso. Então ele põe tropeço na sua frente. Só que o que você precisa fazer é tirar esse tropeço. Amém? Vamos ver aqui em Lucas. Eu creio que eu não marquei aqui. Lucas 10. Lucas. Eu não deixei marcado. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Aqui. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu creio que o Senhor, aqui ele está dizendo, nós precisamos sermos fiéis em toda e qualquer situação. Então, o que nós precisamos fazer? Em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que ser fiel.
Não interessa, agora eu estou vendo uma outra palavra aqui, mas tudo bem, né? Não interessa qual é a situação. O que interessa é que você tem que ser fiel naquilo que você vai fazer. E está vendo agora a palavra que é sobre essa filha, né? Que ela foi e ela vendeu um terreno, ela e o esposo, venderam e não foram fiéis. Eles, ao invés de entregar o correto, não, vamos dizer que nós vendemos por tanto, vamos dizer que nós fizemos isso, vamos dizer que nós fizemos aquilo, e mostrou uma outra coisa, deu um outro valor. E o que aconteceu com eles? Então, eles não foram fiéis. Gente, nós temos que ter muito cuidado com a nossa fidelidade. Nós não podemos falar uma coisa e agir de forma contrária. Então, a fidelidade está no nosso comportamento. A fidelidade está no nosso comportamento. A partir do momento que nós falamos algo, nós temos que fazer esse algo também. Existe essa necessidade de nós fazermos. Existem situações que se torna difícil, mas só que tem um detalhe muito importante: não é impossível. Nós, aqui, Deus está me mostrando assim, nós não podemos, hipótese alguma, ser mentirosos. Porque, no caso, você está falando uma coisa, você está mostrando uma coisa, você está... e muitas vezes, e a outra coisa, está sendo interessante aqui, mas tudo bem. E a outra coisa também, você está falando, mas está desejando outra. Então, é outro detalhe muito importante. Os nossos desejos. Isso também faz com que você não seja fiel. Você está com um pensamento e está, para ser agradável, você está fazendo uma outra coisa. Então, é um outro perigo muito grande para cada um de nós. Amém? Aqui, nós temos também em Isaías 38... Deixa eu ver se eu marcar. Esse eu deixei marcado aqui. Isaías 38, Isaías, de 1 a 8. Nós temos a história, a situação, né, de Ezequias. Vamos aqui. Tá. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Então, aqui, ó. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Ezequias, dizendo: vai, e disse a Ezequias assim: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E isto te dirá de sorte ao Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acaz volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém? Então aqui, eu li até o 8, mas tudo bem. O fator principal está aqui. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz que era reto aos teus olhos. Aqui, essa verdade significa fidelidade, né? Diante de ti, em fidelidade. Ele foi fiel, ele cumpriu com tudo aquilo que o Senhor pedia. Ele
ele teve muitas lutas no reinado, o Ezequias. Então ele fazia aquilo que o Senhor falava, olha, você vai, ele vai, você vem, você faz. Então tudo aquilo que o Senhor ia falando, ele ia obedecendo. Então quando ele recebeu essa notícia, ele sabia que o Senhor iria cumprir, porque se ele cumpriu até agora, o Senhor iria ser fiel a ele. Se ele cumpriu até agora, ele iria cumprir também com essa palavra. Então, o que ele fez? Ele, na oração dele, ele fez, olha, Senhor, eu cumpri com a sua palavra, eu cumpri com tudo aquilo que o Senhor me pediu, eu procurei ser fiel, então, por favor, Senhor, me dê mais um tempo. E aí, aqui o Senhor acrescentou mais 15 anos. Gente, o Ezequias, ele era novo. Então, aqui eu não fiquei sabendo assim o porquê, né, dessa... Mas ele não, era novo. Mas devido a esse... Ele até certo ponto aqui houve ele se humilhou diante ao Senhor, ele chorou muitíssimo. Aí o Senhor deu para ele mais 15 anos. E aí, aqui pelo estudo, né, ele tinha 39 anos, e ele morreu com 54 anos. Deixou um menino de 12 anos que ficou tomando conta do reinado dele. Então, aqui, gente, a partir do momento, olha só, um outro detalhe bastante importante. A partir do momento que você está sendo fiel com o Senhor, acaba ficando fácil, né? Você pedir para Ele, e Ele está mostrando para você, olha, eu não vou te dar essa porta de emprego, e você quer aquela porta de emprego. Você quer. Aí você vai, você conversa com o Senhor, porque até aquele momento você está sendo fiel com o Senhor. Ó, Senhor, por favor, mas não seria possível? Aí Ele vai ver o que Ele pode fazer, e quem sabe abre aquela porta, quem sabe faz aquele desejo do seu coração. No caso aqui de Ezequias, ele deu mais 15 anos. É um bom tempo, né? Não sei a situação, mas Deus sabe. Amém? Então, aqui, no caso, a gente pode dizer também, né, que a fidelidade é um compromisso que nós temos com o Senhor. Nós precisamos ser fiéis a Ele. Amém? Aqui, nós temos também a situação de Esther. Esther, no livro 4:13. Esther também, ela foi fiel ao Senhor. Nesse caso aqui, a gente diz assim, né? Nós temos que ser fiel com o Senhor. Ele em primeiro lugar, não tem escapatória. Mas nós precisamos ser fiel também com nossos irmãos. Porque aqui ela está sendo fiel com o seu tio, né? O Mardoqueu. Deixa eu aqui assim. 4:13. Pegar nossas Bíblias. Esther 4:13. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Ela estava nessa situação, ele ficou sabendo que eles... como que é? Amã, né? Ele queria acabar com todos os judeus. Então o tio dela ficou sabendo, quer dizer, foi um decreto, né? Aí pediu para que a Esther tomasse uma providência. Então, aqui, quando eu coloquei, né, que nós temos que ter compromisso, que nós temos que ser fiel com o Senhor, mas temos que ser fiel também, porque o tio dela que falou, olha, vai lá, quem sabe você também, né, consegue. E ela conseguiu. E ela era uma judia. E ela conseguiu ficar ali junto com agora me fugiu o nome. Com o rei. Ela ficou lá. Então, ela conseguiu entrar naquela casa. Então, agora, o tio dela está pedindo, olha, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algo para que a gente se livre. Aí, aqui, nós vamos ver o seguinte, que ela não tomou uma posição dela,
ela não foi com a própria força, ela não foi, tomou uma posição, não, eu tenho que falar com o rei, e eu vou falar com o rei. Não, o que ela fez? Ela conversou com o tio, pediu para ele, pediu para todos para jejuar, fazer um jejum forte, para poder. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava se ungendo, ela estava arrumando formas de estar ali com o Senhor e o Senhor capacitá-la para ser resolvido. Então, ela estava se colocando nas mãos do Senhor. Então, ali, ela estava sendo fiel a quem? Ao Senhor. Ela não pura e simplesmente, não, pode deixar, eu sou rainha, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Aqui eu achei assim muito lindo essa parte, onde agora aqui eu não sei exatamente o local, mas o que ela faz? Ela pede para que todos jejuem, né? Aqui, ó, não comais nem bebais por 3 dias. Eu e as minhas moças também assim faremos. Então, quer dizer, ela não se armou, outra coisa que ela poderia fazer, ao invés de se preocupar em jejuar, gente, olha, presta bem atenção, né? E ao invés de ela se preocupar, ela se preocupou em jejuar tudo, ela poderia se preocupar, não, eu vou me embelezar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, ela estaria usando o quê? A sua própria força. E ela foi e usou o poder de Deus, porque Deus não pede para a gente orar e jejuar. Então ela foi, buscou o poder de Deus. Ela foi e ainda pediu para outros. É o horário que a gente fala ser fiel, porque as outras pessoas também fizeram a mesma coisa. Também foram a favor, jejuaram e ela teve a vitória no final. Amém? Então, aqui é para nós olharmos, para nós vermos o quanto Deus é fiel para conosco. Mas existe a necessidade de eu ser fiel com Ele também. Amém? Tem aqui mais alguns salmos, mas Deus está pedindo para encerrar, a gente encerra. Amém? Então tá. Vamos. Assim, Pai querido, Pai bondoso, Pai todo-poderoso,